A acessibilidade é um direito indispensável às pessoas com deficiência, e apesar de toda a legislação no Brasil, é notório a dificuldade dos deficientes físicos em seus deslocamentos em ruas e avenidas de São Paulo. Isso faz parte da luta diária de diversos deficientes, que não querem ficar na invisibilidade. E quando o processo de adaptação ocorre em dose dupla? É o caso do Mauro, que perdeu seus movimentos após um acidente. A gente foi fazer uma confraternização na empresa. E aí a gente cedeu um pouco na bebida e eu acabei pegando uma carona com um amigo. E nessa carona a gente veio sofrer um acidente. Ele perdeu a direção do veículo na ponte Najar de Souza e aí a gente capotou o veículo. E na situação do veículo capotando, eu fiquei preso na ferragem do carro. O meu problema foi a lesão medular mesmo. Eu tive uma lesão na vértebra T7. E na qual eu perdi os movimentos inferiores, fiquei paraplégico. A Lei de Acessibilidade foi sancionada apenas nos anos 2000. Como já dito, o acidente do Mauro foi em 1994. Vamos entender como foi o processo de adaptação antes da lei. A primeira dificuldade que eu tive foi o fato da aceitação. Primeiro momento, porque você sai de uma situação, é do nada, assim, você está bem. Eu saí de casa para trabalhar, andando, jogar um futebol, era bem ativo, tinha 23 anos de idade na época, e de repente você se vê numa situação de vegetal. No meu caso, quando eu me acidentei em 94, não tinha ônibus. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei 2 anos, eu tinha um horário para sair de casa e horário para voltar. Quer dizer, um deficiente tinha um horário para sair e horário para voltar. Se ele quisesse sair para ir num restaurante, alguma coisa, ele tinha que pegar um táxi, porque locomoção pública, no caso o ônibus, não tinha. Hoje, eu percebo que isso já ajudou bastante, mas ainda está muito aquém ainda, poderia ser muito mais. Deveria todos os ônibus ser adequados para deficientes, todas as linhas ter esses ônibus, todas as vans, esse acesso deveria ter. O mais acesso na parte de calçadas, né? Calçadas, porque hoje você percebe que as calçadas, infelizmente, elas não têm acesso, elas têm acesso naqueles pontos visual para a sociedade perceber. Pelo menos 45 milhões dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Isso representa quase 25% da população, segundo os dados do IBGE. Hoje, a sociedade tem que entender, os políticos, eles têm que entender que a deficiência, ela não é uma doença mais, não é uma doença. Isso aí é uma coisa que está na sociedade e tem que ser tratada com carinho, com respeito e com uma necessidade mesmo para as pessoas.